Bom dia, meus amigos. É um grande prazer estar reunido aqui com vocês hoje, ainda que de maneira virtual, né? De início, gostaria de agradecer a Regina pelo convite. Quando você me mandou uma mensagem por WhatsApp perguntando se eu teria disponibilidade de estar aqui nessa apresentação hoje, eu de pronto aceitei, né, esse honroso convite, antes mesmo de procurar verificar qual teria sido o tema reservado para mim. Quando eu vi o tema, além da pressão ocular na sua prática clínica, há espaço para outra modalidade de tratamento, confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, né? Tentei me recordar na hora se haveria algum paciente meu no qual eu tivesse introduzido na terapia clínica algo diferente que baixar a pressão ocular, né? E realmente não consegui me recordar de nada. Pensei, poxa, onde eu fui me meter, né? Então, quando a gente se encontra numa situação difícil, nada melhor do que recorrer aos grandes mestres ou aos amigos, né? E quando a gente consegue conciliar numa mesma pessoa essas duas figuras, ou seja, um grande mestre e amigo, você pensa logo, os problemas acabaram. Bem, foi isso que eu fiz. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o meu amigo Ricardo Paleta Guedes. Só para descontrair um pouco aqui, eu vou colocar para vocês alguns prints da nossa conversa, né? Mandei mensagem para Ricardo dizendo: recebi o convite, colocou Madei, esse é meu tema. Você teria algum caso clínico material sobre esse tema? E Ricardo, para me tranquilizar, responde pronto. Putz, complicado, hein? Eu só pude concordar com ele. Realmente é bastante complicado. Até por isso eu estou recorrendo a você. E então ele segue com a conversa. Não tenho nada, pois não faço nada além de reduzir a pressão intraocular. Risos. Isso, obviamente, me tranquilizou muito. Eu tive que concordar com ele mais uma vez. Eu também não faço nada além disso. E aí, para me deixar realmente muito, muito, muito tranquilo, Ricardo vem com essa afirmação: sua aula vai ter um slide apenas. Não. E riso novamente. Claro que a nossa conversa se prolongou um pouco além disso, e lá para as tantas ele me ajudou, né, demonstrando uma luz, e foi nessa luz que eu me agarrei para me conduzir aí nesse terreno um pouco nublado que Regina me colocou. Vamos começar então. Esse é o nosso caso clínico, uma paciente do sexo feminino, 78 anos, com antecedente de hipertensão arterial sistêmica e apneia. Essa paciente chegou para mim agora, esse ano de 2020, mas ela já tinha um histórico de um diagnóstico de glaucoma desde 2013 em outro serviço. Em 2018, em junho de 2018, essa paciente procurou o Instituto de Olhos Freitas e foi atendido por outro colega, já em uso de glaucotrate, né? Essa paciente, à época, trouxe um campo visual feito em março do mesmo ano. Nesse campo visual, segundo descrição de prontuário, havia escotomas periféricos isolados no olho direito e escotoma central no olho esquerdo. Visão de 20/25 e 20/20 com correção. Paciente pseudofácica, olho seco importante, uma pressão de 8 e 12, 16 e 40, e fundo de olho, descrição de escavação 0706 no direito, 0808 no esquerdo, com a perda difusa. No momento foi feito um diagnóstico de glaucoma em ambos os olhos, colocado como um glaucoma maior no olho esquerdo, substituído de imediato o glaucotrate por Travata e solicitado polissonografia, dupla de carótidas, um novo campo do olho esquerdo e orientação à paciente de tratamento da sua apneia. Essa paciente retornou um mês depois, aproximadamente, já em uso do Travatan, sem queixas, uma pressão de 9 em ambos os olhos, ainda sem ter feito nenhum dos exames solicitados. 21 de agosto, ela retorna finalmente com um novo campo visual do olho esquerdo, que se mostrou não confiável, segundo a descrição, com escotomas nasal inferior. E trouxe consigo também a polissonografia de 24 de julho, a qual demonstrou um índice de apneia e hipopneia levemente aumentados. Dia 13 de novembro, novo retorno em uso de Travata, visão mantida, um novo campo visual do olho direito descrito como não confiável
E no olho esquerdo, a descrição de pontos centrais que se repetiam, porém com melhora. Em 13 de fevereiro de 2019, o paciente comparece para um teste sobre carga hídrica com a pressão de base de 9 em ambos os olhos, após ingesta líquida 10:10 aos 15 minutos, 9:9 aos 30 minutos, 9:9 aos 45 minutos. Na retinografia, uma escavação de 0,807 no olho direito, 0,808 no olho esquerdo. Campo visual do olho direito com pontos nasais melhores, no olho esquerdo um ponto central pior. Novamente solicitado a repetição do campo do olho esquerdo e a paciente retorna em junho, usando a medicação, visão mantida, um quadro já descrito de blefarite em ambos os olhos, uma pressão de 8 e campo visual, olho direito, confiável, com escotoma nasal pior em relação ao exame anterior, foi inclusive interrogado artefato da lente. No olho esquerdo, um exame não confiável, com pontos temporais e pontos nasais melhores. O paciente retornou ainda em 2 ocasiões em 2019, 27 de agosto e 3 de setembro. Em 27 de agosto, um novo campo visual confiável, dessa vez no olho direito, mas mantendo o escotoma, escotoma em campo nasal. No olho esquerdo, um exame não confiável com escotomas centrais mantendo-se. Nessa ocasião, a paciente foi orientada quanto à possibilidade de SLT, porque nesse momento ela apresentava uma queixa importante de irritação ocular. O objetivo do SLT foi de retirar o Travatan com o tratamento, uma vez que a paciente apresentava irritação ocular. E foi preciso também um sistema de wipes para tratamento da blefarite. Essa paciente retorna dia 3 de setembro, 10 dias aproximadamente, usando o Travatan, referindo coceira, né, mantendo visão, pressão de 11 em ambos os olhos. Bem, esses foram os campos visuais que eu consegui resgatar no prontuário da paciente. Nota-se no olho direito, no início, né, no primeiro campo, um defeito nasal bem marcado, integral nasal superior e inferior, escotomas também em quadrantes inferiores, que foi gradualmente melhorando em relação ao último exame dela. Tá? Sumiram praticamente todos os defeitos. No olho esquerdo, defeitos nasais também inicialmente, escotomas em periferia superior e inferior, foi mudando no decorrer dos exames. A paciente não conseguiu obter 2 exames sequenciais que fossem semelhantes, né? O que se preservou no decorrer dos exames foram os defeitos centrais, conforme descrito. Bem, essa paciente chegou a mim pela primeira vez em agosto desse ano, né? Em uso de Travatan ainda, com a queixa de irritação ocular frequente e importante. Referiu estar atrasada no seu acompanhamento e atribuiu isso à pandemia do coronavírus, que a fez ficar em casa, reclusa, né, praticamente no cativeiro nos últimos meses. Essa paciente referiu uma avaliação no outro serviço no final do ano passado, em outubro de 2019. E à época foi prescrito para ela um tartarato de brimonidina em associação com Travatan. Segundo lhe foi informado, o objetivo dessa associação seria preservar, proteger o seu nervo óptico. Uma vez que, apesar das pressões oculares sempre baixas, e ela referiu que mesmo antes de iniciar o primeiro tratamento, a sua pressão nunca foi maior do que 17 milímetros de mercúrio, apesar disso, a sua doença estava piorando. Sua visão também estava piorando, progressivamente. Contudo, ao iniciar o uso do tartarato, a irritação ocular, que já não estava, já estava incomodando muito, se agravou ainda mais, né? O que a levou a abandonar o colírio após aproximadamente 6 meses de uso, à época com a acuidade visual ainda pior do que antes do tratamento, possivelmente pelos efeitos da alteração de superfície ocular, né? Mais recentemente, esse ano, em conversa com uma amiga, paciente minha, na qual eu fiz uma trabeculoplastia seletiva, essa amiga a indicou para mim e ela resolveu me procurar no instituto com o objetivo de fazer o laser e diminuir sua dependência dos colírios. Bem, essa paciente, quando chegou, apresentava uma acuidade visual de 20/70 parcial no olho direito, 20/40 parcial com correção. A paciente já foi dito pseudofácica, um impedimento conjuntival importante, 3 a 4 cruzes, papilas em conjuntiva tarsal, um olho seco também importante, ângulo aberto, agonioscopia, retinografia demonstrando uma escavação papilar bem maior do que
aquela descrita lá atrás, no primeiro exame, 0,909 no direito, 1,09 no esquerdo, paciente com acorde de 590, 585, um campo visual normal no direito, a despeito dessa ampla escavação de nervo óptico, e no esquerdo, escotomas paracentrais, né? Aqueles que vinham se apresentando desde o início. O OCT demonstrou uma perda superior e inferior em camada de fibra nervosa peripapilar do olho direito e perda superior e temporal no olho esquerdo. E ela trouxe consigo também um dupla de carótidas feito recentemente. Bem, aqui está o dupla de carótidas da paciente que se mostrou normal. Essa a retinografia com a ampla escavação, né? O OCT com as perdas já descritas, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. E campo visual, como eu disse, olho direito, um campo normal, no olho esquerdo, aqueles defeitos paracentrais aqui. Bem, diante do quadro, eu conversei e indiquei para a paciente cirurgia filtrante. Tá? Tratava-se de um paciente com glaucoma avançado, em progressão, e com um histórico importante de alteração de superfície ocular, bastante irritação com os de colírios. O paciente, contudo, se recusou a submeter uma cirurgia nesse momento. Ela estava ainda muito apreensiva com a questão da pandemia do coronavírus, né? E me pediu realmente para que tentássemos o laser para ela. E nós acordamos em fazer o laser, deixando bem claro qual seria o propósito desse tratamento. Nesse primeiro momento, evitar a necessidade de incrementar ainda mais uma terapia medicamentosa que já estava trazendo uma série de efeitos colaterais para ela, né? Tentar melhorar essa alteração de superfície ocular e até prepará-la para uma abordagem cirúrgica mais adiante, numa situação de mais conforto e com melhor prognóstico. Bem, essa paciente foi submetida ao SLT. Aqui temos duas imagens do pré e pós-laser. Aqui um intervalo de aproximadamente 45 dias. A paciente, nesse momento, já sem uso da prostaglandina, um olho bem melhor e, inclusive, o aspecto, né, faces mostra uma certa alegria por se livrar desse desconforto tão grande. Bem, essa paciente está se mantendo desde então com pressões variando entre 12 e 13. Tá? Eu não sei se esse controle vai se manter a médio e longo prazo. Eu já considero como uma carta na manga o uso de um inibidor de anidrase tópico, caso essa pressão comece a subir e a paciente ainda não se sinta à vontade, segura para submeter uma cirurgia, né? Eu trouxe caso para discussão, é um caso relativamente simples, mas que dá margem para a gente discutir vários assuntos, falar em glaucoma de baixa pressão, o uso do tartarato nesses casos, saber qual seria a opinião de vocês, se enquadraria no diagnóstico e se o tratamento seria adequado, um tratamento que foi cogitado para a paciente, foi colocado em prática, na verdade, mas que ela, infelizmente, não tolerou. Né? Nós temos o Low Pressure Glaucoma Treatment Study, que demonstrou que a brimonidina preserva a função visual melhor que o timolol, quando utilizado em monoterapia, nos pacientes que, obviamente, não desenvolvem alergia. Né? O mecanismo desse potencial efeito neuroprotetor do tartarato incluiria um aumento do BDNF, ativação de genes antiapoptóticos, inibição de excitotoxicidade. Nós temos a dozolamida, por outro lado, medicamento que eu já coloquei aqui, considero como uma opção terapêutica, uma carta na manga, que estudos demonstraram que ela aumenta a velocidade do fluxo arterial, reduz o pH intracelular, previne a apoptose, contudo não demonstrou nenhum efeito protetor em modelos animais de glaucoma e hipertensão ocular. E saber de vocês também qual a opinião de vocês em relação a essas outras terapias complementares nesse paciente com glaucoma de baixa pressão e que evoluem. Tipo ginkgo biloba, citicolina, inibidor de anidrase de canais de cálcio. Saber se vocês têm alguma experiência com isso e qual a opinião de vocês. Tá? Mais uma vez eu agradeço o convite, muito honroso, e parabenizo a comissão organizadora por um evento fantástico. Forte abraço a todos. Marcelo, você sempre é o máximo, viu? Mas o mais interessante de tudo é a gente sair da nossa zona de conforto, entendeu? E eu sou especialista em
sabe, cutucar todo mundo. Eu acho que esse foi o brilhante da tua aula. Então, você teve um desempenho fantástico, você foi em busca da informação e o Guedes foi um barato aqueles prints que você apresentou. É assim, por que eu coloquei essa aula? Porque aqui em São Paulo existem alguns pacientes, a gente percebe em alguns colegas algum comportamento. Entrar com ginkgo biloba, entrar com suplementos vitamínicos do tipo glaucoma suporte, entrar com inibidor de cálcio para poder dar a esse paciente um melhor prognóstico em relação a esses casos de glaucoma de pressão normal. Eu percebo muito no professor Akira, ele fazer avaliação de mapa, polissonografia, por isso que eu levantei essa bola. E eu queria aproveitar a sua presença e já colocar o Jamal também para a gente discutir em conjunto. Lá tem observado, além do tratamento com colírio, de redução da pressão intraocular, com colírio, terapêutica tradicional, você percebe aí, Jamal, entrar com esses medicamentos que o Marcelo comentou na aula? Na verdade, não, né? Nenhum deles tem evidência científica o bastante para poder apoiar isso, né? O que a gente tem de inibidor de canal de cálcio pode ter uma associação, e diurético também à noite, pode ter uma associação com queda de pressão arterial à noite, e isso no trabalho do Gustavo mostrou que esses dips noturnos, eles aumentam a conversão e a progressão para glaucoma. A gente tem de estudo novo, que saiu hoje na oftalmologia de glaucoma, falou que tomar café, um estudo japonês, tomar café abaixa a pressão, mas não abaixa tanto assim, mas só uma curiosidade que acontece que eu li hoje, eu lembrei disso. O que a gente tem de estudo melhor sobre isso é de mindfulness, que é meditação, né? Tem uma questão que abaixa a pressão também, um pouco discutível, mas uma coisa que pode ajudar. Eles falam de ginkgo biloba e brimonidina para poder melhorar o fluxo da cabeça do disco óptico. Outras medicações que alteram alguma coisa, por exemplo, prostaglandina tem uma associação com diminuir um pouco a corneosterese, mas parece que é só na córnea mesmo, então aquele efeito que tem na cabeça do disco óptico também não foi provado, né? O que a gente tem de fator de risco importante é a idade, né? Então, não tem jeito do paciente voltar no tempo, mas idade é um fator de risco, mas a gente sabe que isso ajuda a gente a pensar que os pacientes mais velhos a gente pode ter que tratar um pouquinho mais agressivamente. A outra coisa que eu estou terminando o trabalho agora é hipotensão, né? Então, pressões diastólicas mais baixas, depois que são corrigidas pela pressão intraocular, ou então aquelas, quando a gente calcula a pressão de perfusão ocular, que é a pressão média menos a pressão intraocular, a gente vê que pressões de perfusão mais baixas e pressões diastólicas mais baixas tem uma chance maior de progressão. Isso a gente está fazendo agora. O que a gente pode... Só que tem sempre esse trade-off, né? Você quer melhorar um pouquinho, quer aumentar a pressão do paciente, mas e o risco cardiovascular dele, né? Então, isso sempre tem que ser feito com um clínico junto. Mas uma coisa que deve ser levado disso é que aqueles pacientes que podem fazer um mapa da pressão arterial, mapa para ver o dia inteiro, né? Aqueles que têm uma pressão menor à noite ou que estão usando antihipotensores sistêmicos orais à noite, pode dar uma conversada com o clínico para poder ver se otimiza esse tratamento. Mas, infelizmente, é uma aula de um slide só, Marcelo. Ele fez um milagre. Ô, Marcelo, eu tive um caso de um paciente que eu não estava conseguindo entender por que o paciente estava progredindo, e no final das contas, com a avaliação do clínico, como o Jamal falou, eu entrei em contato pessoalmente e nós identificamos que, na verdade, era por uso de atenolol e ele usava à noite. E isso causava, no mapa, um descenso muito profundo da pressão diastólica e possivelmente era o que estava ocasionando essa progressão do paciente. Então, você no seu dia a dia, Marcelo, você faz essa interação? Pronto, eu acho importante esse olhar diferenciado no paciente portador de glaucoma, porque é uma doença realmente que necessita de uma abordagem multidisciplinar, né? E a gente, como Jamal falou, tem essa questão da hipoperfusão do nervo óptico, tem muita coisa sendo estudada, né? Aquela diferença de gradiente de pressão translaminar, então, certo cuidado com o uso da cetazolamida para não diminuir a pressão intracraniana, poderia ser um cuidado maior. Eu não tenho experiência com relação ao à indicação de uso de sal para esses pacientes, então eu acabo fazendo essa interação maior com o cardiologista mesmo, né, vendo o que é possível
E, assim, eu acho mais do que isso, deixar o paciente na condição de se perceber como protagonista do seu tratamento também, né? Ele tem que estar envolvido, ele tem que ser bem orientado com relação a tudo isso, né? Tudo que a gente precisa fazer em relação à melhoria da saúde dele como um todo, no geral, né? De maneira a favorecer essa evolução dele no prognóstico. É um paciente que a gente deve acompanhar por muito tempo, né? Então, eu acho que sim, esse cuidado é importante, essa interação com outras especialidades também. Pessoal, queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Jamal em especial por ter disponibilizado um tempo, a Heloísa Maestrini, a todos que participaram, espero que tenham gostado. Como nós te adiantamos um pouquinho nas discussões entre as aulas, vou deixar à disposição o e-mail para todas as pessoas que tiverem alguma dúvida remanescente. Fiquei muito feliz de a gente ter passado essa manhã juntos, viu? E eu queria abrir a palavra para a Raíssa para ela finalizar o nosso evento.